Então, pessoal, como eu estava falando, nós iniciamos na última aula uma conversa aqui sobre tecidos vegetais, ok? E esses tecidos vegetais, eles são interessantes porque, querendo ou não, a gente acaba fazendo uma comparação com os tecidos que a gente tem, né? Tecido epitelial, nervoso, conjuntivo, ósseo. E a gente vai observar que os tecidos das plantas, eles são diferentes em alguns aspectos. Tem um ou outro tecido que tem o mesmo nome, tem a mesma função, né? Como é o caso do tecido epitelial, mas a maioria deles é diferente, tá? Então, você pega como a principal diferença é que as plantas possuem tecidos embrionários durante toda a vida. Toda a vida elas vão fabricando tecido embrionário, enquanto a gente só fabrica tecido embrionário durante o estado de embrião, a fase embrionária mesmo, tá? Outra coisa é que as plantas, elas possuem esse tecido embrionário, chamado de tecido meristemático, dando origem a tecidos adultos. Ou seja, tecido meristemático, que a gente chama de meristemático primário, que é o tecido embrionário, ele dá origem ao tecido adulto. Por quê? Porque ele vai gerar uma função, né? Por exemplo, os tecidos adultos podem ser ou tecido permanente, né? Eles podem ser de 4 tipos: tecido adulto sustentação, de armazenamento, de revestimento e de transporte. Então, quando o tecido meristemático ele é jovem, tecido embrionário, a gente chama de tecido meristemático primário. Quando ele ganha uma função, quando ele se torna adulto, aí ele vai exercer essa função nessas 4 linhas: armazenamento, sustentação, revestimento e transporte. Só que ele pode perder essa função também durante a vida, né? Durante a vida da planta. Então, quando o tecido adulto perde sua função, ele vai se chamar tecido meristemático secundário, tá? Dando origem a estruturas específicas da planta. A gente conversou também que o tecido meristemático primário, ele garante que a planta tenha um crescimento vertical, tá? Beleza? Cima a baixo. Pontas das folhas e pontas das raízes. A gente encontra tecido meristemático primário, esse crescimento vertical. Enquanto que o tecido meristemático secundário, ele garante que a planta tenha um crescimento horizontal, tá? Lembra da formação dos anéis da planta, né? A gente chama de dendrologia, é o estudo dos anéis, que ele pode até permitir que a gente consiga saber a idade da planta. A gente chama de dendrocronologia. Um dos professores no Brasil que é maior referência no assunto de dendrocronologia, dendrologia no geral, é um professor da UFPB, já fui aluno dele. E é uma área interessante, você saber o que se passa pela planta só observando os anéis desta planta. É o professor chamado Rivette. Daí observa o seguinte: então a gente viu, tecido meristemático primário dá origem a tecido adulto. Tecido adulto perde a função, ele dá origem a tecido meristemático secundário. A gente fala que o tecido meristemático primário é um tecido indiferenciado, tecido adulto é um tecido diferenciado e o tecido meristemático secundário é um tecido desdiferenciado, tá? Ele perde a sua função. É um tecido que perdeu a sua função. Beleza, então a gente conversou sobre essas estruturas que são originadas a partir do tecido meristemático primário. Então a gente observa que as estruturas que são formadas a partir do tecido meristemático primário, elas são estruturas que são protoestruturas. São estruturas que vão dar origem às estruturas verdadeiras, tá? Como é o caso do meristema primário, que reveste as plantas, sabe? Da pontinha da folha, da pontinha da raiz, a gente tem a protoderme, que dá origem à derme, ao epitélio mesmo, tá? Que é tecido meristemático adulto. Nós temos o meristema fundamental, que é o miolo da planta, que vai dar origem ao que na planta? Ao parênquima, que é tecido meristemático adulto, tá? E nós temos o procâmbio, que vai dar origem ao câmbio na planta, que é tecido meristemático adulto, que é xilema e floema, basicamente, tá? Então, a gente conversou sobre essas estruturas e depois entrou aqui em tecido meristemático secundário. O tecido meristemático secundário, ele tem uma
característica interessante, que é o crescimento horizontal da planta. Ele permite o crescimento horizontal a partir da desdiferenciação do tecido adulto. Então, o tecido adulto perde a função e se torna meristemático secundário. Então, algumas estruturas que a gente pode observar, tá? Uma delas é o Suber, que é uma estrutura que as pessoas utilizam para fazer rolha de vinho, né? Aquela cortiça. É uma das estruturas que a gente observa que é originada a partir do tecido meristemático secundário. Então, aqui o material ele coloca já algumas divisões, aliás, algumas características nessa divisão, né? Características para os meristemáticos primários e para os meristemáticos secundários. Aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma questão. Olha a primeira questão do praticando. Tem assim, ó. Os tecidos meristemáticos são responsáveis pela formação das novas células e tecidos da planta. O meristema responsável por dar origem aos tecidos de preenchimento e sustentação, por exemplo, é chamado de meristema fundamental. Eu não concordo muito com a colocação das questões agora, sabe? Para mim, a gente veria meristema primário, tecidos adultos, depois meristema secundário, para depois ver os exercícios. Por quê? Porque aqui, pessoal, se você observar, ó, o meristema responsável por dar origem aos tecidos de preenchimento e sustentação. Ó, aí você já tem que entender o seguinte. Quando fala tecido de preenchimento, preenchimento não é uma função? Então é tecido adulto. Sustentação não é função? É tecido adulto. Ó, preenchimento e sustentação, a estrutura que permite o preenchimento e sustentação da planta é o parênquima. Parênquima. Tecido parênquimatoso. O parênquima é o tecido da planta de preenchimento, tá? E colênquima e esclerênquima são os tecidos de sustentação. Esses tecidos são originados a partir do meristema fundamental. É como se você imaginasse o miolo da planta. Por isso que tem fundamental. É a parte que mais a gente observa na planta, que compõe a maior parte da planta jovem, a parte jovem da planta, a parte embrionária. A maior parte dela é meristema fundamental. E esse meristema fundamental que preenche a planta, ele vai garantir esse preenchimento, mas vai garantir a sustentação da planta. Ou seja, ele vai dar origem às estruturas de preenchimento e sustentação. Ok? A gente chama de meristema fundamental. É um tecido meristemático primário, porque ele vai dar origem ainda. É um tecido indiferenciado. Não se diferenciou. Quando ele tiver a função de preenchimento, tiver a função de sustentação, que for parênquima, colênquima e esclerênquima, aí vai ser tecido adulto, de preenchimento e sustentação. Tá? Todo esse assunto, pessoal, é muito importante que a gente compreenda esse início, esse processo de indiferenciação, diferenciação e desdiferenciação. Se você compreende bem isso, aí sim você consegue assimilar esses termos que vão vir a partir de agora. Colênquima, esclerênquima, Suber, parênquima, parênquima lacunoso, parênquima aquífero, parênquima erífero, parênquima palissádico. A gente vai ver esses termos sendo desenrolados a partir de agora, mas tudo depende desse início, de você entender o que é tecido meristemático primário, secundário e tecido adulto. Se não entender isso, você vai fazer uma bola de neve e vai ficar sem entender onde se encaixam os outros termos que a gente vai ver a partir de então. Ok? Vamos lá. Bora pegar aqui essa questão 3. A questão 3 diz assim, ó. Em relação aos tecidos vegetais, diz assim, letra A. Qual a função dos meristemas primários e onde eles se localizam? A gente falou que o tecido meristemático primário é um tecido indiferenciado. Indiferenciado quer dizer que ele não tem uma função clara.
uma função objetiva, definida. Apesar dele não ter função definida, ele tem uma taxa de mitose muito grande. A taxa mitótica dele é incrível. Então, ele está sempre crescendo, crescendo. Não sei se você já prestou atenção, em um dia, você olhar de manhã, a plantinha está com uma folhinha bem miudinha. E no final do dia, aquela folhinha que era miudinha, obviamente ainda está pequena, mas ela deu um crescimento, tipo, dobrou de tamanho da manhã para o final da tarde. Não sei se alguém já fez isso. Observem as plantas, tá? A gente aprende com isso. Então, esse crescimento astronômico que acontece nessas regiões, tipo folhinhas jovens, raízes jovens, né? Não sei se você já fez isso também, mas colocar alguma planta para enraizar, alguma semente, colocar na água, aí ela forma a raiz. Você olha de manhã, a raiz está pequenininha. Olha no final do dia, a raiz já está bem maior. Por que acontece isso? Porque a taxa mitótica dos tecidos meristemáticos primários é muito alta. Então, apesar de não ter uma função específica, o tecido meristemático, ele promove o crescimento da planta. Ok? Então, toda vez que você encontrar assim, qual a função do tecido meristemático primário? Primeiro, ele garante, eu vou colocar aqui no bate-papo, tá? Isso é a questão 3. Garante o crescimento da planta. Sim, eu vou colocar aqui, garante o crescimento. Esse crescimento, como eu falei, o tecido meristemático primário, o crescimento é vertical, ou seja, ponta das folhas e ponta das raízes. Eu não estou falando do crescimento do caule, eu estou falando das folhas e raízes, o crescimento vertical. Então, garante o crescimento vertical das plantas, dando origem aos tecidos adultos. Isso seria a letra A. O 3. Letra A. Então seria assim, ó. Garante o crescimento vertical das plantas, dando origem aos tecidos adultos. A gente pode pensar dessa forma. Agora, a letra B pergunta: qual a função dos meristemas secundários? E os secundários? É aquele tecido desdiferenciado. Ele tinha uma função e perdeu a função. A gente diz que esse tecido garante o crescimento horizontal das plantas, sendo originados a partir da desdiferenciação dos tecidos adultos. Ah, tá, faltou uma coisa aqui, ó. Porque na letra A tá perguntando assim, ó, onde eles se localizam os tecidos meristemáticos primários? Eles se localizam nos brotos, folhas jovens e pontas das raízes. Pronto, isso aqui é a continuação da letra A. E a letra B, aí sim, qual a função dos meristemas secundários? Ele garante o crescimento horizontal das plantas sendo originados a partir da desdiferenciação dos tecidos adultos. Aí sim. Tá? Letra B. Vamos ver aqui outra questão. Deixa eu ver se tem aqui uma questão interessante. Ah, tá.
Bora para a questão 9 aqui da Unicamp. Essa 9 do complementares, tá? A 9 diz assim, ó. Eu nunca lembro o que é essa bombinha. Mas vamos lá. Diz assim, o calor e a seca do verão 2003 na França. Deixa eu ver se essa outra aqui. Ah, tá. Vamos para 8, a gente pega a 8 e a 9. Ó, a 8 diz assim, a clonagem de plantas já é um procedimento bastante comum. Para realizá-lo, é necessário apenas o cultivo em condições apropriadas de um determinado tipo de célula vegetal extraído da planta que se deseja clonar. Nomeie esse tipo de célula e apresente a propriedade que viabiliza seu uso com esse objetivo. Indique ainda uma parte da planta por onde esse tipo de célula pode ser encontrado. Olha só, a questão 8, ela diz o seguinte, quando você pretende clonar algum tipo de planta, você utiliza algum tipo de células específicos, tá? Não pode ser qualquer tipo de célula. A gente poderia dizer que o tipo de célula que a gente pode utilizar seria qual tipo? Utiliza-se tecido meristemático. Por quê? Porque esse tecido possui células totipotentes, que podem dar origem a todos os tipos de tecido da planta. Então, se você utilizar tecido adulto, basicamente tecido adulto, você não vai conseguir ter sucesso naquele processo de clonagem. Deixa eu só explicar uma coisinha aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento para explicar aqui. Ó. Se você tem aqui ó, uma planta, ó, e aqui tem o nozinho da planta formando umas folhinhas novas, aqui também, está formando as folhinhas novas, e aqui também. Folhas jovens, tá? Se você vai fazer um processo, aqui é um talo, tá? Um talo da planta. Se você cortou a planta para você fazer a muda, né? Você vai fazer uma clonagem. Uma muda é uma clonagem. Se você corta a planta aqui e aqui, eu vou pegar esse pedaço aqui para fazer uma clonagem. Ela não vai se desenvolver. Por quê? Porque aqui praticamente só tem tecido adulto e meristemático secundário. Meristemático primário, a gente falou que tem onde? Na ponta das folhas e na ponta das raízes. Então, precisaria cortar a planta. Vamos lá. A gente poderia fazer o seguinte. Qual seria o ideal? Cortar ela aqui, ó. Corta a planta aqui, porque você tem tecido meristemático aqui, ó. Tem um broto. E aqui tem um monte de folhinha jovem. Nessa região e nessa região. Então, essa parte é de maior garantia de que você tenha sucesso nessa clonagem das plantas, porque tem tecido meristemático primário, ok? Beleza. Então, vou voltar ao compartilhamento. Quando você entende isso, você vai compreender e observar, né, a região de corte da planta para você fazer esse processo de clonagem a partir de estaquia, né? Você forma estaquinhas, as estacas, né? Que é a muda, né? Que a gente chama. Vamos fazer uma mudinha de planta, tal. Você corta numa região para você poder levar. Aí alguém pergunta assim, professor, eu posso pegar uma flor, cortar a flor e ela enraizar? Só se ela tiver região meristemática. Se você cortou a flor e ela pega um pedacinho do caule que tem brotos, aí ela pode pode enraizar. Agora a flor, unicamente a flor, ela não dá origem a plantas novas porque ela não tem tecido meristemático primário para garantir esse processo, tá? Aí vamos lá. Nesse processo, então, que a gente está falando aqui, da questão 8, está perguntando qual é o tipo, nomeie esse tipo de célula que está nesse tecido, né? Tecido meristemático, primário, seria o ideal, que possui células embrionárias
totipotentes. O que é totipotente? É aquela célula que tem um potencial de originar todos os tipos de célula. É uma célula embrionária que ela forma todos os tecidos. Tá? Todos os tipos de célula, podendo ser encontradas nos brotos, que são as folhas jovens, e nas extremidades das raízes. Pronto, isso aqui seria a questão 8. Ok? E a questão 9 diz assim: o calor e a seca do verão de 2003 na França fizeram mais uma vítima fatal. Morreu o carvalho que havia sido plantado em 1681 por Maria Antonieta, rainha decapitada na Revolução Francesa. Provavelmente a árvore será cortada, mantendo-se apenas a base do seu tronco, que mede 5,5 metros de circunferência. Tá? O comprimento da sua sala aí, provavelmente aí, sua casa, pode ser. Ou sala, enfim, quarto, se for grande. O que atesta sua longa vida de 322 anos. Um carvalho de 322 anos. Do estado de São Paulo. A letra A diz assim: se não houvesse registros da data do seu plantio, a idade da árvore poderia ser estimada por meio do número de anéis de crescimento presentes no seu tronco. Aí a pergunta: como são formados esses anéis? Esses anéis eles são formados pelo processo de diferenciação e desdiferenciação dos tecidos. As células que vão perdendo a função ao longo dos anos. Ok? Então eu posso colocar aqui. Esses anéis são formados a partir da diferenciação e desdiferenciação dos tecidos das células, né? Ao longo dos anos. Aí diz assim: quais fatores que podem influenciar na sua formação? Os fatores que influenciam são os processos de seca, período de estiagem, né? E o período de chuvas. Então, as estações dos anos, as estações do ano, né? Chuvas e secas colaboram para a formação desses anéis. Como assim, professor? Como é que colabora para a formação dos anéis? É o seguinte: os anéis, pessoal, eles vão se formando à medida das características climáticas da região. Imagine, um período mais seco, os anéis ficam mais claros. Um período mais chuvoso, os anéis ficam mais escuros. Significa mais matéria orgânica enfim, sendo formada. Ok? Então, a gente observa que quando tem um anel muito afastado do outro, significa que o período de chuva ele foi consideravelmente grande e tudo mais, né? As estações elas foram bem definidas. Agora, quando você tem anéis muito juntinhos uns dos outros, quer dizer que as chuvas foram poucas em cada ano daquele. Geralmente você tem um anel por ano. Por quê? Porque esse anel ele inicia e fecha nas diferenças entre as chuvas. Por exemplo, iniciou a chuva e começa aquele anel mais escurinho, né? Forma aquela fita mais escura.
Aí vem o período de secas e o anel vai ficando mais escuro, vai ficando mais claro. Aí depois, quando vem o período de chuva de novo, o anel vai ficando mais escuro de novo. Então, a distância entre esse anel mais escuro e o outro anel mais escuro é 1 ano, geralmente. É a distância entre um inverno e outro. Ou um período de chuvas e outro, que é no caso da nossa região aqui da Caatinga, a gente não tem primavera, verão, outono e inverno. A gente tem período de estiagem e período de chuvas. Então, a distância de um período de chuva e outro período de chuva é mais ou menos um anel desse daí, tá? Para uma planta. Então, o que pode colaborar, quais fatores que podem influenciar na sua formação? A gente pode dizer que é as estações do ano, chuvas e secas, tá? A diferença entre uma chuva e outra chuva, a distância. Forma um anel. A letra B. Seria possível utilizar essa análise em monocotiledôneas? Dá para a gente fazer isso em monocotiledônea? Alguém sabe responder isso daí? Questão da Unicamp, né? Muito boa. Ó, não dá para fazer isso em monocotiledônea, por quê? Não sei se vocês lembram o que é monocotiledônea, tal, mas dentro de angiospermas, as plantas que têm sementes, flores e frutos, principalmente fruto, nós temos monocotiledônea e dicotiledônea. Monocotiledônea são as plantas mais simples. Dicotiledônea são as plantas mais complexas. As monocotiledôneas se diferem das dicotiledôneas por várias características. Quais? Por exemplo, professor, as monocotiledôneas, elas têm as raízes do tipo cabeleira, elas têm as nervuras das folhas, uma paralela à outra, tipo capim. É diferente da dicotiledônea, que ela tem a nervura da folha parecendo uma espinha de peixe, tá? Espalhada assim para os lados. O que acontece? As monocotiledôneas, elas são plantas que possuem os vasos condutores desorganizados, enquanto que as dicotiledôneas possuem os vasos condutores bem organizados, formando anéis. Então, só as dicotiledôneas formam os anéis, porque os vasos são organizados. As monocotiledôneas, os vasos, como são os feixes desorganizados, que a gente fala, a gente diz que não dá para a gente fazer essa observação da formação dos anéis, para saber quantos anos elas têm, essa coisa toda. Tá? Então, na letra B, a gente poderia dizer assim, que não dá para fazer isso. As monocotiledôneas, já recebi aqui um aviso aqui de que está acabando o tempo. Não. As monocotiledôneas apresentam vasos condutores desorganizados. Sem formar os anéis característicos às dicotiledôneas. Pronto, coloquei aí. A gente vai só dar uma pincelada nesse primeiro, tá? Para a gente poder, no início do capítulo aqui, para a gente poder se enturmar com ele. Então, a gente viu tecido merestemático primário, tecido merestemático secundário, tá? E aqui o livro começa a trazer para a gente algumas informações sobre tecido permanente ou tecido adulto. O tecido adulto vegetal, a gente falou que ele, basicamente, ele é subdividido em 4 tipos. Tecido adulto de revestimento, tecido adulto de sustentação, tecido adulto de armazenamento e tecido adulto de transporte. Então, o livro dividiu esse tecido adulto, que é tecido permanente, em 2 capítulos. Tecidos permanentes 1, esse primeiro capítulo, e tecidos permanentes 2.
Nesse tecido permanente zoom, ele vai tratar sobre tecido de revestimento, tecido de secreção, que é o armazenamento, e parênquimas, e a gente vai ver o que significa, tá? Vamos lá. Primeiro, tecido de revestimento, a gente vai lembrar o seguinte, é aquele tecido que cobre as estruturas da planta. Então, quando você observa uma planta, você corta um galho, aquela casquinha, ela contém tecido adulto de revestimento e tecido meristemático secundário. Basicamente é isso. Um pouquinho de tecido meristemático primário. O tecido meristemático primário, ele vai ser o seguinte, quando você corta, não sei se alguém já tirou a casca de um talinho de planta, a casca. Quando você tira aquela casca, quando você tira aquela casquinha, você observa que entre a casca e o miolo tem tipo uma gosminha na planta. Aquela gosminha é tecido meristemático primário, tá? O tecido meristemático secundário é a parte mais externa da planta, normalmente. E abaixo desse tecido meristemático secundário, a gente tem o tecido adulto de revestimento. Então, basicamente, o tecido adulto, ele é a epiderme da planta. Ok? Então, essa epiderme é formada por uma camada de células e sua função é revestir as partes da planta que estão em processo de desenvolvimento, né? Garantindo o crescimento da planta. Só que essa epiderme, ela forma estruturas específicas. Quais seriam as estruturas específicas? Vamos lá. Primeiro, tricomas. O que é que são tricomas? Tricomas são os pelinhos que você observa na planta. Não sei se você já pegou uma planta que na folha dela ou no caule tem um monte de pelinhos. Tem umas plantinhas que elas possuem esse pelinho parece, e dá um aspecto de veludo na planta. Esses pelinhos são chamados de tricomas. Os tricomas podem ser de várias formas, tá? Podem ser tectores. O que é tricoma tector? Pode ser unicelular, como da semente de algodoeiro, tal, formado por uma única célula que se projeta para fora da epiderme, com paredes secundárias celulósicas, espécies podem surgir, enfim. Esses tectores, eles estão relacionados a garantir proteção à planta. Tector. Está falando de contato, tá? Vai garantir que a planta tenha uma certa proteção, evitar o contato direto no tecido subsequente. Então, são tecidos tectores. Outra coisa, garante que a planta ela não perca tanta água, forma o que a gente chama de cutícula. Ela evita o processo de desidratação. Inclusive, às vezes armazena água. Quando chove, a folha, o caule, enfim, fica bem úmido. Então, a gente diz que esses tricomas, aqui um exemplo, diminui a taxa de transpiração das plantas. Tá? Além dos tricomas tectores, a gente tem os tricomas secretores. Os tricomas secretores, deixa eu ver se está falando deles aqui. Tem não. Os tricomas secretores são os tricomas que eles vão armazenar algum tipo de toxina ou algum tipo de outro material. Por exemplo, tem planta carnívora que ela tem tricomas secretores com enzimas que grudam na carcaça do inseto e ela vai e faz a digestão desse inseto através dessas enzimas. Ou, no caso da urtiga, o tricoma, os pelinhos, eles têm um tipo de toxina, um tipo de proteína que, quando entra em contato com a nossa pele, causa aquele desconforto em relação à sensação urticante, né, que ele provoca. As papilas são tipos de tricomas que apresentam como saliências tênues na superfície da epiderme, dando aparência à sensação aveludada às peças florais. A gente está vendo aqui, ó, papilas. É como se fosse um conjunto de células um conjunto de células que formam uma estrutura mais discreta do que os tricomas tectores, né? O tricoma tector ele reveste por um todo a folha ou caule, enquanto que as papilas elas revestem uma estrutura pequenininha. Papila
seria aquela região mais de dentro da folha, geralmente em peças florais que a gente observa isso, no caso dessa plantinha aqui, o amor perfeito, que consegue capturar pólen, tá? Ou uso na atração dos polinizadores. As vesículas aquíferas, elas são estruturas que armazenam água, não precisa nem falar muito, né? A gente pode observar isso em algumas plantinhas. Os acúleos são essas estruturas aqui, ó. Uma roseira, pessoal, ela não tem espinho. Quem fala assim, a roseira, o pé de rosa, olha o espinho da rosa. Rosa não tem espinho, tem acúleo. Qual é a diferença do espinho e o acúleo? O acúleo é uma estrutura superficial que se destaca com facilidade. Se você pressionar isso aqui para a lateral, se destaca com facilidade. Isso aqui é chamado de acúleo. O espinho é aquela estrutura que vem debaixo da epiderme. Ela vem e se completa na epiderme e ela não se destaca com facilidade. Tá? Por exemplo, pé de limão, pé de laranja, tem espinho. Aqui seria acúleo. Ó, acúleo da roseira. E estômato. O estômato todo mundo já viu. É uma estrutura que ela está presente nas folhas, geralmente, né? Nas regiões mais verdes da planta, que forma aí é formado por duas células, que são as células guarda. Você está vendo aqui, ó. Isso aqui é uma célula, mas aqui tem as células guarda que formam o estômato. No meio tem a abertura que a gente chama de ostíolo. Essa abertura ela é controlada por vários fatores, pela luminosidade, pela quantidade de água no solo, enfim. Esse estômato ele se abre e se fecha, dependendo da quantidade de água e desses outros fatores que eu falei, para garantir que a planta não perca toda a água que ela possui. Tá? Então, o estômato ele é uma estrutura que realiza regulação hídrica nas plantas. Garante a evapotranspiração de forma adequada. Consciente não, adequada. Para a planta. Ok? Pessoal, falta menos de 1 minuto. Eu recebi aqui a informação. A gente vai ficar por aqui, mas na próxima a gente continua a partir daqui falando de tecidos adultos e eu vou observar uma forma de que vocês possam me passar as atividades que a gente está deixando pela semana para que a gente possa fazer esse acompanhamento de vocês, tá? Eu aviso no grupo, beleza? Um abração a todos vocês, tá? Saudades da turma. Espero que vocês estejam se cuidando, tá? Um abração. Até a próxima. Tchau, tchau.